Eu acho que tem um lance, tem uma questão muito forte de desmistificação, assim. De você achar que o robô, você vai lá, você vai apertar um botão e deixar a maquininha lá imprimindo dinheiro para você. Esse trabalho, eu só consegui perceber cientificamente por que isso acontece na mentoria. Mestre, É já isso. apresenta aí pra gurizada, fala quem tu é, o que tu faz, depois a gente vai trocando um papo aí, rapidinho. Fechado. Só para dar o parecer do professor, ó, você me deu os toques, já tá rodando o backtest aqui, ó. Olha aí, ó. Aí Você vê, sim. o cara, o professor provoca, a gente não consegue nem pensar direito até arrumar o negócio, né, cara? Bom, meu nome é Zé Roberto, eu sou empresário, eu tenho uma consultoria de empresas de fora do Brasil, que entram no Brasil, e eu trabalho também numa empresa de tecnologia de inteligência artificial. Por mais que eu trabalhe com tecnologia, assim, eu não sou responsável pela parte de tecnologia, eu sou responsável pela parte de negócios. E aí eu já tenho mais ou menos uns 8 meses operando no mercado, operando na mão, assim, operando mais pesado, day trade e tal. Foi quando, graças a um curso que eu faço, que também é uma pessoa muito próxima do Marcelo, eu conheci ele e me apaixonei pela questão de robô. É um negócio do outro planeta. É muito, muito legal. É isso. Bom, o cara que o Zé tá falando é o Zé, lá, que é o meu mentor, enfim, ele faz o curso lá da Quantia. Começou a descobrir esses negocinhos de robô, esse daí é um vício, e agora o cara já está desenvolvendo as estratégias dele. Quantas estratégias tu já tá rodando agora na tua conta? Eu tô. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tô com 6. 4 de dólar, vou a quantos? É isso aí. 4 de dólar, 2 de índice. Tem alguma com resultado bom aí, resultado ruim? A vida real para gurizar. Vida real. Tem uma que inclusive é do próprio dos seus mentorados, que eu até assustei no backtest. Quando eu fiz o backtest, eu fiquei impressionado. Eu falei, não é possível que vai dar esse resultado. E ela tá voando, tá bacana. A minha tá bacana também. Eu acho que tem alguns pontos de melhoria. Eu peguei 2 estratégias de mercado, um 9.1 clássico também, tá bacana. Mas assim, eu comecei em conta real mesmo, eu fui pra briga, a gente tá na nossa 3ª sessão, né? Eu fiz 2 sessões de teste, e aí eu fiquei rodando em conta demo, e aí na 3ª sessão, que foi na outra semana, eu fui pra conta real. Então eu não tenho um tempo muito longo com as estratégias que eu tenho, que veio da mentoria. Mas eu tenho algumas outras estratégias que eu rodo na SmartBot, que também já estão dando um resultadozinho bacana. Tá, mas só para vocês terem noção, então, ó, a gente está no 3º encontro, eu e o Zé. A gente ainda não terminou a mentoria, eu e ele. E ele já está com 6 estratégias rodando? 6 estratégias rolando, exatamente. Bom, não preciso falar mais nada. A questão mais louca, assim, são estratégias que eu não opero na mão. Eu acho que essa, para mim, estratégia automatizada, acho que a parte mais interessante é isso. É você fazer coisa que você não faz quando você está com o seu profit aberto. Então, assim, suporte e resistência, Fibonacci, aquela coisa básica que acho que todo mundo faz. Eu não olho para o robô assim. Então, a gente está fazendo muito canais de Keltner, estamos fazendo outras estratégias que, inclusive, na própria mão, eu não conseguiria fazer direito. O timing muito rápido dos indicadores para dar a entrada, né? É muito rápido, cara. É muito rápido. Então, assim, vou fazer as 2 perguntas que eu fiz para todos os mentorados e vou te fazer exatamente as mesmas perguntas de vida real, cara. De vida real mesmo. E que todo mundo sabe que tudo que eu falo com os guris aqui, nada é combinado. É tudo literalmente a vida real deles. Para ti que começou há pouco tempo no robô, de fato criando, né? Tu já tinha da SmartBot, né? Tinha SmartBot, tinha. O que tu acha que faltava pro Zé saber sobre robôs, ou que talvez tivesse ajudado o Zé lá no início, quando ele começou a usar robôs? Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, eu acho que é a visão simples. Quando você começa a fazer robô, você quer pegar assim 12 indicadores, 14 médias, 5 variáveis, e aí você começa a olhar de uma forma tão complexa a operação, que primeiro, você não sabe se deu certo, e se deu certo, você não sabe o porquê deu certo, e se deu errado, você não sabe por que deu errado. Eu acho que a simplificação, que inclusive a sua primeira mentoria, você foi muito rígido em relação a isso, escolhe 2, 3 coisas, coloca uma visão e cava esse buraco, né? Se você pegar uma média, você tem 2 anos para você trabalhar uma média. Eu acho que esse é um ponto, você começar a simplificar essa parte.
A outra parte que eu acho que eu tenho foi a capacidade de olhar de uma forma muito estatística o seu resultado, que só o MetaTrader me proporcionou. Eu estou vendo agora um cara, Brasil Neto, falando de Smartbot. Você coloca lá no Smartbot backtest, você tem um período limitado para fazer backtest, e suas opções de fazer otimizações ali dentro são muito pequenininhas. Quando você começou a explicar a capacidade de fazer otimização, então eu vou dar um exemplo. Eu coloquei, vamos pôr o valor certo, eu pôr 10 mil reais num teste. E aí eu tirei, sei lá, 3%. Quando você começa a olhar para trás para o seu backtest, da forma como você ensinou, otimiza um, volta, otimiza outro, volta, e aí você percebe que pequenas modificaçõezinhas têm um impacto gigantesco no resultado real da sua conta. Ou você começa a perder menos, que é incrível, ou você começa a ganhar mais, que é melhor ainda. Então eu acho que esses dois pontos foram muito, muito decisivos para mim. Ah, e um outro ponto que também acho que você falou muito. Faz uma conta do seu operacional, quanto você pode ganhar. Não adianta colocar R$1.000 e achar que você vai ganhar 50 mil reais por dia. Não vai acontecer isso. Tem uma proporção de porcentagem muito, muito sólida essa percepção. E a outra pergunta, daí que obviamente, né, eu quero saber, eu de fato nunca fiz essa pergunta para ti, mas tu já me falou, eu já entendi muitas coisas que tu já me passou. O que tu acha que na mentoria foi de repente uma virada para ti, que tu acha que deve ter te ajudado em alguma coisa? Eu acho que a forma como encarar o robô só foi possível na mentoria, cara. Eu acho que tem um lance, tem uma coisa muito forte de desmistificação, assim. De você achar que o robô, você vai lá, você vai apertar um botão e deixar a maquininha lá imprimindo dinheiro para você. Esse trabalho, eu só consegui perceber cientificamente por que isso acontece na mentoria. Inclusive, a própria percepção que o robô ele não é uma coisa estática. Você vai mudando, o mercado começou a mudar, você vai ter que mudar de novo. Até, inclusive, uma coisa que você citou bastante. Quando eu estou fazendo backtest, testando o robô, a gente está expurgando o mês de março, que foi o primeiro mês da Covid. Porque o mercado caiu tanto que todos os testes ali são distorcidos. Alguns testes, se você está indo a favor da tendência, dão muito certo, porque você está vendido, você vai ganhar um monte de dinheiro, que não é normal. E aí você começa a perceber que o robô, você tem que escolher testes certos. Por mais que hoje eu comece a criar um robô mais ou menos em abril, eu vou de abril até julho, ou julho até setembro. Sem março, quando eu faço um teste mais longo, um ano e meio, depois que ele está sólido, eu coloco março e eu venho reparando que ele continua performando razoavelmente bem. Mesmo sem ter sido um mês testado, né? Mesmo sem ter sido um mês testado, isso, exatamente. Então, isso mostra mas é gritante, desculpa, só para matar, mas é gritante a diferença quando você começa um robô com março e sem março, cara. É outro planeta. Isso, cara, isso mostra o básico assim, do racional da estratégia. Quer dizer que é o seguinte, não foi testado o período de março, não foi em nenhum momento testado e otimizado esse período de março, porém a estratégia, a lógica da estratégia, mesmo assim, ela consegue performar em março. Então, tipo assim, ela foi toda criada em outros períodos, em outras datas, e aí tu chega em março, que ela não foi testada em nenhum momento, tu joga ela para rodar e mesmo assim ela funciona. Porque o racional da estratégia tá alinhado, tá certinho. Eu não sou um cara muito fã de fazer estratégia de 5 anos, não é muito a minha vibe disso daí, porque o mercado vai mudando. Então eu tenho ali meus períodos, um ano alguma coisa, faço os meus testes meio maluco aqui de testar períodos que não foram otimizados para ver o que teria acontecido. Hoje, inclusive, na mentoria da tarde com o Carlos, a gente rodou a estratégia de Petro, que ele acabou de falar lá no nosso grupo, que acabei de colocar aqui. Cara, a gente mexendo na estratégia de Petro, eu falei, cara, vamos fazer um backtest agora de uma parada que ele nem foi visto. Rodando de 2018, eu acho, até agora, velho, uma curva linda, cara. E não é uma curva de scalper, é uma curva de... Tu olha assim, é uma curva factível, uma curva real, que ela tem as mexidas dela, fica negativa, mas tu vê que ela é uma estratégia que mesmo não tendo sido trabalhado em períodos que eram conhecidos no backtest, ela ainda faz sentido. Então, esse é um ponto que você me falou no começo, que quando a gente pensa em mercado financeiro, robô, né, a gente acha que é uma coisa tão absolutamente específica.
E de fato de um certo modo, mas quando você começa a pensar uma estratégia robusta em relação ao robô, ela tem que funcionar no índice, no dólar, na Petrobras, no Itaú, ela tem que funcionar em Forex, tem que funcionar em tudo isso. Porque você mesmo falou isso, né? O gráfico, ele é um só. Se você começa a cavar o gráfico, entender o gráfico, como ele anda, aonde estão os pontos de entrada e oportunidade, é muito fácil você extrair um racional de operacionalização que vai ser aplicado para ação, opção não, né? Ação, Forex e assim por diante. É isso que é bacana, cara. Vocês verem a vida real. E só para não deixar passar batida aqui, eu vi que o Caldas Flávio está aqui, que acompanha todas. Ele não perde uma, rapaz. É melhor otimizar muitos parâmetros simultaneamente ou vários independentes de uma cada vez. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou printar essa tua pergunta, tá? Deixa eu printar aqui, para eu não esquecer eu fiz essa pergunta para ele no meu último encontro, inclusive. Exatamente essa pergunta. E aí eu falei do que tu ingessa, ainda usei a mãozinha para falar quem é que tu tá ferrando quem aqui. Foi. Eu vou deixar essa tua pergunta guardada, porque essa pergunta eu vou responder daí na semana que vem, lá na semana que vai ser para mostrar exatamente as coisas que tu precisa, tá? Então essa daí eu vou deixar guardadinha, já printei aqui a tua pergunta para largar ela na semana que vem, velho. Então, continua acompanhando que a semana que vem fica mais punk ainda, velho. E tem um ponto, Marcelo, que eu acho que é importante, até eu falei com os amigos meus antes de entrar para cá, uma pergunta que eles fizeram é assim, você precisa saber operar para você fazer robô? E aí eu faço essa pergunta para você, você precisa saber operar? Você precisa saber IFR, MACD, etc, ou não? Ou sim? É o básico. Eu falo assim, cara, se tu entender o básico, também não adianta eu falar assim, cara, tu não precisa saber de nada, absolutamente nada, daí eu vou ser um marqueteiro. Porque o que o cara tem que saber? Tu já ouviu falar em banda de Bollinger? Já. Tu sabe mais ou menos como é que ela funciona? Ah, sei. Beleza. Tá contigo então. Então tu já tem noção. O cara tem que ter, por isso que eu falo assim, velho, tem que ter uma noção básica de mercado. Entender mais ou menos o que acontece, como o mercado se comporta, o que é. Pô, não adianta o cara chegar assim pra mim, Marcelo, eu quero operar robô. Beleza, eu falo assim, cara, tu vai querer operar, sei lá, mini índice. O que é mini índice? Aí, opa, vamos voltar lá atrás. Que daí tu já tem que ter uma noçãozinha básica, né? Mas, tem uma pergunta aqui. Ver que o negócio vai. Tem uma pergunta aqui interessante que eu achei, que aí o Brasil Maneto, ele falou o seguinte, se automatizou alguma estratégia que você usava na SmartBot, eu estou começando a usar, fazer uma estratégia de volta à média, mas o nosso professor que está aqui, ele vem falando muito que o robô scalper não funciona. E o volta à média é um setup famoso na SmartBot, que tem muita gente que usa, que é lá. Eu venho tentando fazer, mas com uma pegada meio banda de Bollinger. Então, não é tão agressivo, mas sim, vou tentar fazer, sim. Bibi é Contizete. 2 semanas de conteúdo, foda demais. Isso aí, Bibi. Com os robôs, a estratégia funciona, mas o emocional é 80% de um trade. Cara, eu digo que é o seguinte, a minha conta é diferente. A minha conta é 90% emocional, 5% capital e 5% a tua estratégia. Não adianta tu ter todo o dinheiro, uma estratégia muito boa, se a tua cabeça não andar. E isso, daqui a pouco, o próximo mentorado pode até nos ajudar, que vai ser o Ailton Papa, que é psicólogo. Que tá com uma estratégia monstro, inclusive, ele. Exatamente. Bom, algum recado que tu gostaria de dar pra galera aí, dica, enfim, tá contigo aí, o que tu quiser falar, e aí tu vai fazer 3 mentorados na rodada. Valeu, meu, foi um prazer participar. A dica é estuda, faz mentoria absolutamente, vale muito a pena, mas veja os vídeos do Vilela no canal dele, que dá uma baita de uma base. E é isso, tenha paciência para testar e vamos para cima. Show, cara. Irmão, só te agradecer. Valeu demais, professor. Imagina. Tamo junto, irmão.